como é lidar com uma pessoa bem próxima de você sobre a depressão. Eu fiquei assim, se você tirou alguma lição disso? Eu pensei, gente, eu não estou entendendo nada. Então, eu quero aqui, nesta manhã, em poucas palavras, a falar para as irmãs, que eu tenho uma filha, eu tenho 3 filhos. E a Viviane, a minha filha mais velha, foi amada, foi desejada. Desde o ventre da minha, né? Desejei ela. Ela era a filha mais linda do Paraguai, era bem paparicada. E, com 11 anos, um dia eu deixei ela na casa de um tio dela. E o tio tentou molestar ela. E ela não nos contou. No outro dia, bem cedo, ela me ligou e falou: mãe, vem me buscar. E, a partir daquele momento, aquela menina ficou triste. Ela era uma menina alegre. De repente, estoura uma apendicite, operou de garganta. Era uma menina sempre doente, sempre doente. E eu não sabia o que era. E o tempo passou. E um dia, eu estava congregando aqui na sede como uma liderança. Nós até falamos sobre o perdão, porque essa maneira de você cumprimentar uma e deixar a outra, as irmãs ficavam sentidas, né? Ou você olhava assim, as irmãs faziam assim, e a gente não estava vendo, depois falava: você não me viu, eu fiz assim, você nem virou, foi a cara, né? A gente nem tinha visto, né? Então, foi um momento assim, de muita reconciliação aqui no Conjunto da Fé. E quando eu cheguei em casa, que eu sentei na mesa, ela tinha 18 anos, ela falou assim: pai e mãe, eu tenho um negócio para contar para o senhor. E ela contou o relato. Ficamos em choque. E ela falou assim: só que eu já liberei o perdão. Vocês fazem o que vocês querem com essa pessoa. E foi aquela luta, né? E Deus não permitiu que a gente falasse com essa pessoa, porque logo, logo ele morreu, ele faleceu. Então, dentro de mim era luta. O Espírito Santo falando assim: eu já perdoei, não se mexe em coisa passada. O diabo fala assim: você tem que fazer, você tem que cobrar, você tem que mandar ele pagar o preço. O Espírito Santo: eu já paguei o preço por ele, você já viu a trajetória dele, já viu a família dele? E o Espírito Santo falava. E foi aquela luta. Então, antes dessa pessoa falecer, realmente eu liberei o perdão. Foi ter um congresso que as meninas aqui foram junto com a gente, lá em... como chama, gente? Estava um frio terrível. Cadê as meninas que foi na época? Não, perto de Campo de Jordão. Em Campo Grande, deu um frio terrível lá. E nós estávamos lá. Foi na época que deu uma desinteria no povo, foi aquele transtorno lá, né? Mas tudo bem. E o tempo passou, minha filha casou, né? E naquele tempo do casamento dela, passou, ela teve uma filha, com 2 anos que a bebezinha estava, ela deu um câncer. Então, nós passamos por esse momento de câncer com ela, e Deus nos deu vitória. E o tempo foi passando. Com 6 anos, a minha netinha tinha, quando ela desencadeou realmente uma depressão muito forte, que chegou ao fundo do poço. Com 1 ano, foi quando essa irmã, aí era aquele vai e vem, todo mundo fala assim: não, eu tive depressão com 6 meses, eu fiquei boa. Outra, não, com 2 meses eu já estou boa. E a outra, não, foi rapidinho, foi só uma semana. E os dias foi se prolongando, ela teve que ser afastada, né, do trabalho dela. E nesse intervalo de 1 ano, uma irmã me fez essa pergunta: como era, né? E eu não tirei nenhuma lição, porque ela ficava mais na casa dela, o marido dela que cuidava dela. Mas, a partir de 1 ano, foram outro ano que ela ficou dentro da minha casa, irmãs. Aí eu pude ver o que é um parente, sangue seu, estar nessa situação. Não é fácil. Eu disse esses dias um testemunho para a família, que foram muitas orações, foram muitas consagrações, muita.
A pessoa fica tão delimitada que você vai orar, se você põe a mão na cabeça dela e repreende o demônio, aquilo lá fica martelando. Ela fala assim, eu não estou endemoniada. Ele está achando que eu estou endemoniada. Aí que vai mais fundo do poço. E você me pergunta, então o que eu faço? A pergunta é, o que eu posso fazer por você, minha filhinha? O que eu posso te ajudar? Essa é a pergunta que você faz. Ela fala, mãe, lava minha roupa. Mãe, faz isso. Mãe, leva minha filha na escola. Mãe, vai lá, a festinha, e eu não posso ir, eu não tenho forças para ir. Eu tenho pânico quando eu vejo a multidão e eu não consigo. Foi um ano ela dentro da minha casa. Igual 1 ano, 2 anos, ela retornou para a fundação educacional. E quando a primeira crise que ela deu do movimento, que eles não remanejou ela, voltou ela para a função dela, era orientadora, aquele barulho de criança ali, aquele barulho, ela tornou da outra crise. Deu pânico, fomos, levamos. Quando fala educação, as meninas que é professora, lá onde você tem que levar aqueles atestados, irmãs, terror, que lá não é lugar de gente não, irmã. Terrível, você leva lá, os psicólogos, os psiquiatras, fala horrores para você. E eu acompanhando ela, levando, o marido trabalhando, ia para a escola, ficava, né? Mas aí um dia, ela foi, quando ela pegou o atestado, que eu levei lá na escola, a diretora falou assim, olha, você vai se aposentar, você não pode mais pegar um atestado. Como assim? Vocês não me falaram? Não, mas a sua diretora tinha que dar um jeito, de remanejar alguma coisa, você já vai ser aposentada por invalidez. Invalidez é R$1.000, você recebe. Quando ela já estava bem, que retornou, começou outra etapa de depressão de novo, muito no fundo do poço. E agora? Os compromissos. E o marido dela muito compreensivo, graças a Deus, e fomos outra batalha. Foram mais 1 ano de batalha. Mas nesse processo aí, irmãs, o mais importante é a confissão. Aquilo que está guardado lá dentro, irmão, ela começou a se revelar. Não era ela, o Espírito Santo que falava, é assim, fala. Fala para seu pai e para sua mãe. É para falar para a multidão, não, chama seu pai e a sua mãe e conta. E ela começou a relatar desde o dia do casamento dela. Foi contando e nós ficamos perplexos, coisas que eu nunca, jamais imaginei ouvir. E ouvi pela boca dela, coisas horríveis. E ela foi relatando, e a gente foi orando, a gente foi chorando junto com ela. E no final ela falou assim, mãe, mas eu amo meu esposo. Foi o Senhor que me deu. Quando você lembra, quando eu fui para casar, o Senhor falou que eu seria a porta para a salvação dele. Eu que estaria abrindo a porta para a salvação dele. Ele era crente carnal. Trazendo tudo que não presta, trazendo para casa lá do mundo. E Deus foi trabalhando, e nós começamos a ungir a casa dela, ungia tudo, ungia foto, ungia tudo mesmo. Foram muitas irmãs que me ajudou. Então, irmão, tem 3 processos para você ser liberta. Primeiro, consagração, oração, confissão. Põe para fora, irmão, aquilo que está lá dentro. Aquilo que te machucou. Aquilo que trouxe feridas abertas. É uma caixinha fechada que você não quer lembrar. Isso aí passou, não lembro mais, esqueceu. Mas não esqueceu, porque está no nosso subconsciente. Isso corresponde ao nosso corpo, às doenças. Então, nós precisamos ter consagrações mesmo. Mas pessoas específicas, irmãs, para orar. E precisa de tratamento. Um terapeuta evangélico, crente, que não seja sua amiga, certo? E um psiquiatra também, dentro da linha que a psicóloga te orientar. Então, esses 3 processos, e depois a confissão, o acompanhamento familiar,
faz muita diferença. Então, eu digo para você, mãe, para você, vó, a minha neta entrou em depressão, eu levava ela para o psicólogo, ficava lá esperando ela lá fora. Mas o Senhor nos deu vitória, a maior vitória, irmã, que o Senhor nos concedeu, que depois, no caso, isso já tem 6 anos, agora em maio fez 6 anos isso. Com 4 anos, ela retornou para a fundação e está exercendo a mesma função. Ela não foi remanejada, ela não foi para a biblioteca, não, ela voltou para a função dela. E aqui tem irmãs que trabalhou, que estuda na escola onde ela foi orientadora, né? Lá no Centrão, lugar pesado, mas ela falou assim, eu quero ir aonde eu for útil. E Deus levou ela para aquele lugar, e grande foi a obra que Deus fez ali. E hoje, irmã, a minha filha está fazendo um mestrado em Portugal, para a glória e honra do nome do Senhor. A salva de palma para o meu rei. É o maior milagre, irmãs. A depressão é pior do que o câncer, porque do câncer eu tive também a experiência com ela. Mas a depressão, é uma coisa terrível, terrível. Todo mundo fica doente em volta. Mas o Senhor é maior. O Senhor é maior.